Bom, pessoal, dentre os temas que eu trouxe para a gente discutir aqui na análise de hoje, quem acompanha o canal sabe que eu trago vários assuntos e dentre os assuntos eu trago o tema que dá título à análise, até porque eu não vou colocar todos os títulos ali porque nem caberia na capinha. Mas trago hoje para a gente discutir alguns assuntos e dentre esses assuntos está, logicamente, o motivo pelo qual tu clicou nesse vídeo ou neste áudio, não sei se tu está escutando em áudio ou se tu está assistindo em vídeo, que é o fato dos norte-americanos e dos britânicos, as lideranças atlanticistas, estarem trabalhando para reformatar ou implodir alguns organismos, algumas organizações internacionais que existem. Vou discutir na análise de hoje o ataque norte-americano e britânico para reformatar a ONU, para transformar a ONU num órgão ainda mais manipulável por parte das forças atlanticistas, e também para possivelmente, isso aí é mais uma pergunta do que propriamente é mais um questionamento do que propriamente uma afirmação, possivelmente destruir ou dissolver o G20. Eu vou discutir isso na análise de hoje. Então, das minhas 6 anotações que eu faço todos os dias para a gente discutir, quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre trago os meus 6 pontos. 3 pontos vão discutir essa questão da ONU e do G20, do possível fim do G20 e dos ataques para reformatar a ONU. Inclusive, a reformatação da ONU é um tema que eu vou discutir no sábado, no domingo, não me recordo exatamente, tá? Mas eu tenho uma análise aí preparada para discutir uma proposta atlanticista para reformatar a ONU e eu vou discutir isso no final de semana a partir de um artigo aí daqueles think tanks que a gente costuma discutir aqui no canal. Então, 3 pontos são sobre esse assunto hoje, então vamos discutir dos 6 pontos, 3 são sobre isso. 2 pontos eu vou discutir o fato dos norte-americanos admitirem que não sabem para que grupos as armas que eles mandam para a Ucrânia vão, então vou discutir o 4º e o 5º ponto são sobre isso. E o 6º ponto vou discutir Israel fazendo uma concessão à pressão que está sofrendo e enviando material para o conflito lá na Ucrânia. Então vou discutir esses pontos na análise de hoje. Sempre no início eu vou te passar assim um panorama geral, aí tu consegue avaliar, quero assistir ou não quero assistir isso aí? Será que eu estou interessado ou não estou? Vou tentar tomar isso como um padrão aqui para a gente fazer. Tenho feito isso nas últimas análises, né, de fazer uma espécie de sumário no início, daí tu vai, esses são os assuntos, vamos ver se eu quero saber sobre isso ou não quero. Aí tu assiste aí a análise. Logicamente que durante a fala eu sempre coloco uma notícia ou outra, não é aleatória, mas que não está nesse script que eu apresento, porque logicamente sempre aparece um comentário que, enquanto eu estou falando, eu me lembro de outras coisas que eu acabei lendo aí nas minhas pesquisas. Proposta do canal, logicamente, discutir geopolítica a partir de notícias que aparecem, política e geopolítica a partir das notícias que vão aparecendo para a gente se manter atualizado e pensando criticamente sobre os temas. Antes de eu entrar nos meus 6 pontos, deixa eu falar sobre um outro assunto também importante, sobre uma outra notícia também importante que apareceu no dia de ontem. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu costumo discutir de maneira recorrente o que tem... A saga, digamos assim, é uma saga, porque aquilo o cara está passando por maus bocados já faz um bom tempo, já faz anos aí que esse cara está passando por uma péssima situação, e isso a partir de um trabalho que ele tem feito que é altamente louvável, tá? Vou falar de quem é, senão parece aqueles programas Casos de Família. Não sai daí, daqui a pouco a gente vai saber se o fulano é pai da cicrana, que é o caso do Julian Assange. Quem acompanha aqui o canal sabe, já vou entrar nos meus 6 pontos, tá? Só quero te trazer mais essa notícia aqui por fora. Todo mundo sabe que eu discuto aqui o caso do Julian Assange, que o cara trouxe várias verdades importantes que foram tomadas como segredos de Estado por parte dos norte-americanos, só que o problema é que esses segredos de Estado são do alto interesse da população norte-americana, porque a questão é a seguinte, o povo norte-americano gostaria de saber se o dinheiro que paga de impostos vai para as forças militares torturarem pessoas em países do Oriente Médio, matarem civis, mulheres, crianças e assim por diante. Foi isso que o Julian Assange trouxe à tona através do seu portal Wikileaks. E por causa deste trabalho que ele fez, ele é tratado como uma espécie de criminoso internacional. O Julian Assange ele ficou por muito tempo numa embaixada em Londres, uma embaixada do Equador em Londres. Aí depois ele foi preso, arremessado numa masmorra em Belmarsh, que é uma prisão de alta segurança que fica no Reino Unido, onde ele se encontra até hoje, que é literalmente o cara está arremessado numa masmorra, por dizer a verdade, tá?
por fazer, digamos assim, por fazer aquilo que o jornalismo, que se diz jornalismo profissional, deveria fazer, que é trazer a verdade. E o cara está nessa situação há vários anos. Os norte-americanos estão reivindicando a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos, para que ele fique nos Estados Unidos em prisão perpétua. Logicamente que a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos vai representar praticamente uma espécie de sentença de morte. Essa é a avaliação dos advogados do Julian Assange. Porque, logicamente, esse cara é um arquivo vivo. Então, logicamente que se ele for para os Estados Unidos, provavelmente esse cara vai ficar numa cela e ele vai morrer por outros motivos, ou ele vai ser suicidado. Então, a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos, do Reino Unido para os Estados Unidos, é a discussão do momento. É justamente sobre isso que saiu uma notícia no dia de ontem. E se ele for mandado para os Estados Unidos, é praticamente uma sentença de morte. Então a justiça britânica, ela tem ela tem sobre as suas costas um grande peso, que é condenar o Julian Assange à morte, mandando ele para os Estados Unidos, que é o grande país que quer arrancar a cabeça do Julian Assange. O fato é que no dia de ontem a justiça britânica ela decidiu favoravelmente pela extradição do Julian Assange e agora cabe ao governo britânico, ao Poder Executivo britânico, decidir se ele vai ou não vai extraditar o Julian Assange para os Estados Unidos. Essa é a grande decisão. A questão aqui é moral, logicamente, é uma questão moral de tu enviar o cara para um país que quer a cabeça dele. Isso é uma questão praticamente de condená-lo à pena de morte por dizer a verdade. O que torna uma vergonha o silêncio da mídia corporativa sobre isso. A mídia corporativa, o silêncio de toda a mídia, na verdade, né? Mas o jornalismo no geral deveria ter no Julian Assange, eu não sou jornalista, sou professor de geografia, o Julian Assange deveria ser para o jornalismo um grande símbolo daquilo que o jornalismo deveria fazer. Automaticamente a causa do Assange deveria estar estampada em todos os jornais como crítica ao que o sistema tem feito com ele. Se o jornalismo admite, logicamente eu estou falando isso em termos assim teóricos, idealistas, porque a gente sabe muito bem a quem servem as mídias corporativas. Mas o Julian Assange é o símbolo daquilo que o jornalismo deveria fazer, que é trazer a verdade ao povo, doa quem doer. Esse é o propósito do Julian Assange, foi isso que ele fez e é por isso que ele está arremessado numa masmorra, possivelmente será extraditado para os Estados Unidos. Então é uma questão moral também. Só que tem outra questão, o governo britânico, tendo posse do Julian Assange, estando com o Julian Assange numa masmorra, que é a masmorra de Belmarsh, também tem um ativo político, que é uma moeda de troca com os Estados Unidos. Então, será que os caras vão entregar esse trunfo para os Estados Unidos? Porque o Julian Assange não vale mais como um ativo político guardado nos arquivos britânicos, como alguém que pode ser usado o tempo inteiro contra os Estados Unidos, então numa espécie de jogo de moeda de troca, um comércio de influências e assim por diante. Então, tem a questão moral da extradição do Julian Assange, mas tem também a questão estratégica de ter o Julian Assange nas suas masmorras como moeda de troca. Então vamos ver o que o governo britânico vai fazer, e esse tema é bem importante. Agora vamos entrar nos 6 pontos aqui e vamos discutir um pouquinho sobre as forças, os magnatas globais, as forças atlanticistas estarem implodindo o G20, é um grande movimento para implodir o G20, ou pelo menos excluir a Rússia e provavelmente depois a China, e reformatando a ONU, que também é um tema que a gente precisa prestar alguma atenção nele. Então vamos entrar nos 6 pontos agora e vamos discutir. Primeiro ponto, tá? Então os primeiros 3 pontos são sobre G20 e sobre ONU. Quarto e quinto ponto são sobre os norte-americanos mandando armas, sabe-se lá para onde. E o 6º ponto tem a ver com Israel fazendo concessões e apoiando um pouco mais o fronte atlanticista na Ucrânia, o que vai gerar problemas com a Rússia, logicamente com quem Israel tem boas relações. Vamos entrar aqui nesses 6 pontos então. Primeiro ponto, os Estados Unidos estão apoiando mudanças no poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Repito, os norte-americanos estão apoiando mudanças no poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Eles querem enfraquecer o poder de veto que os países que fazem parte do Conselho de Segurança têm na ONU. Então significa assim, todos decidem algo, um país que faz parte um país que é membro, né, um daqueles membros top do Conselho de Segurança da ONU, ele sozinho pode vetar uma discussão, uma decisão qualquer. O que os norte-americanos estão apoiando a possibilidade de enfraquecer esse poder de veto, logicamente para bater firme na Rússia.
Só que a questão é a seguinte, quem fez esse pedido, se eu não me engano, essa solicitação de discutir o poder de veto foi Liechtenstein, que é um país da Europa, e logicamente que isso aí é só uma forma dos norte-americanos não estarem à frente encabeçando para isso não ficar explícito demais. O único país que apoiou de maneira entusiástica este pedido de Liechtenstein foi os Estados Unidos. Então a gente sabe muito bem que essa coisa toda é um teatro. Qual é o objetivo aqui? Enfraquecer a posição da Rússia, no Conselho de Segurança da ONU. Assim como já se chutou, já se neutralizou a Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então é preciso discutir esse tema porque isso tem uma relevância grande. São as forças atlanticistas tomando ainda mais conta das decisões da ONU. E tomando conta das decisões na ONU, tu transforma a ONU ainda mais num clube dos interesses desses caras. Então este é o movimento que tem sido feito pelas forças atlanticistas. Vamos para o segundo ponto aqui. Só um detalhe, tá? Eu não sei quais são os países que fazem parte do Conselho de Segurança. São China, Rússia, Estados Unidos, o Reino Unido e a França. China, Rússia, Estados Unidos, o Reino Unido e a França são os países que têm esse poder de veto e podem sozinhos cancelar uma discussão aí então. Então, o que o Liechtenstein está solicitando com o apoio dos norte-americanos? É tudo muito hipócrita, na verdade, né? Está solicitando que seja rediscutida essa capacidade, que é o que eu trago no segundo ponto, prestem atenção aí. O país que decidir vetar qualquer decisão terá de se explicar para a Assembleia Geral da ONU. Repito, segundo ponto. O país que decidir vetar qualquer decisão terá de se explicar para a Assembleia Geral da ONU. Isso é uma situação para gerar um desgaste na Rússia. Cria-se um factoide, atira-se no colo da Rússia, a Rússia veta qualquer decisão no Conselho de Segurança e aí ela vai ter que se explicar na Assembleia Geral, vai tomar pedrada na Assembleia Geral, isso vai servir de palco para a mídia corporativa transnacional atacar pedra na Rússia. É para isso que funciona. A China tende a se posicionar contra isso também, assim como boa parte dos países vão se posicionar contra isso, porque, na verdade, o próximo alvo tende a ser a China. O que a Ucrânia está sendo hoje para a Rússia, a tendência é de que Taiwan seja para a China nos próximos tempos. Então a China ela vislumbra assim, eu sou a Rússia amanhã, porque logicamente vai se criar uma situação em torno de Taiwan. Me parece muito evidente que isso já está em marcha há algum tempo, de criar um imbróglio para a China em torno da situação de Taiwan. Já tem o Joe Bolton, aí, o John Bolton falando sobre... O John Bolton, né? O Joe é o Biden. O John Bolton falando sobre mandar tropas para Taiwan, parlamentares norte-americanos visitando Taiwan. Então vai pintar um imbróglio ali em Taiwan. Então a gente sabe muito bem disso, que já estão se preparando, já estão se posicionando para isso. Aquela coisa que aconteceu quando eu falei aquela vez sobre a questão do Afeganistão, né? Os caras criaram um palco, botaram os holofotes, sentaram todo mundo olhando para o palco, aquela questão do aeroporto lá, que ia acontecer algum problema no aeroporto, tanto é que eu falei, um pouco antes de acontecer, o pessoal falou, tu falou que... Sim, porque os caras montaram um palco para acontecer aquilo ali, entendeu? Então quando tu monta toda uma estrutura e tu volta os olhos para aquele lugar, é lógico que eles estão montando um showzinho que realmente vai acontecer. Pode ser que não aconteça, lógico, o mundo tem muito disso, a história tem muito disso, mas eles estão montando tudo para que aconteça algo em Taiwan. Terceiro ponto, Estados Unidos e Reino Unido se recusam, agora vamos falar um pouquinho do G20, Estados Unidos e Reino Unido se recusam a participar das reuniões do G20 com a Rússia. Repito, Estados Unidos e Reino Unido se recusam a participar de reuniões no G20 com a Rússia. Isso é praticamente assim, e claro, não participam e pressionam outros países a também não participar. Isso é praticamente colocar fim ao G20. Se tu vai remover a Rússia das discussões do G20, tu vai gerar um barulho enorme, porque outros países vão apoiar a Rússia e tu vai criar um bloco contra a Rússia. Então tu está quebrando o G20, qualquer possibilidade de discussão global, e tu está formando bolhas. O que está se fazendo na ONU, o que está tentando se fazer no G20 é a formação de uma bolha ocidental contra uma bolha eurasiática. E isso é justamente, isso espelha, na verdade, um panorama global. Porque a gente percebe o quê? Que normalmente as instituições que existem são um espelho da situação concreta. Então, o que os norte-americanos e britânicos estão fazendo no G20, na ONU,
É justamente isso. Só que isso significa por si só o fim do G20 tal como a gente conhece. Vai ser outra, pode ser que surjam outros organismos, mas não vai ser mais bem o que a ONU é, e não, seja lá o que a ONU seja, e não será mais o que o G20 representa. É uma outra coisa que está sendo forjada aí. Agora vamos sair desse assunto e vamos falar um pouquinho sobre os norte-americanos não terem controle sobre as armas que vão para a Ucrânia. Sai dos Estados Unidos e quando chega na Ucrânia, a gente não sabe exatamente para onde as armas vão, é justamente isso que saiu numa matéria da CNN a partir de fontes da CNN dentro do governo norte-americano. Então o quarto e o quinto ponto são sobre isso. Quarto ponto, o governo dos Estados Unidos não tem controle, o governo dos Estados Unidos não tem controle sobre o destino das armas que vão para a Ucrânia. Isso segundo fontes do governo, fontes dentro do governo da CNN. Então isso é uma matéria da CNN, tá? CNN que defende o governo até não poder mais. A CNN dos Estados Unidos faz uma coisa parecida, faz a mesma coisa que a CNN Brasil faz aqui no Brasil. Ah, que a CNN Brasil defende o governo brasileiro? Não. A CNN no Brasil, ela aparece, tanto é que a CNN Brasil, ela diz o seguinte, eu não sou um eleitor do Bolsonaro, não votei no Bolsonaro e não votarei no Bolsonaro. Agora, né, até porque, vamos ver como é que vai ser essa eleição aí. Se vai ter Bolsonaro, se vai ter Lula, porque isso ainda não está dado. Mas deixa o barco rolar, que é outra questão aqui. Eu não sou eleitor do Bolsonaro. Mas eu acho o seguinte, podem perceber que a CNN Brasil faz isso. Ela chama Bolsonaro quando fala do presidente do Brasil e ela chama de presidente quando fala do Biden. Não sei se vocês já repararam isso, mas a CNN Brasil, ela chama o Biden de presidente, até os jornalistas, quando falam ao presidente, eles chamam de presidente o Biden, como se ele fosse presidente do Brasil, e quando vão falar do Bolsonaro, chamam de Bolsonaro, não chamam nem de, muitas vezes chamam nem de presidente. Então essa é a visão da CNN. A CNN é aqui, imagina lá. Então a CNN é um órgão profundamente pró-democratas. Tá? Não estou fazendo nenhuma defesa dos republicanos também, mas só estou me posicionando aqui. Não sou eleitor do Bolsonaro, mas acho um absurdo tu chamar o presidente dos Estados Unidos de presidente, muitas vezes não é nem presidente Biden, é o presidente. E chama o Bolsonaro de Bolsonaro sem chamá-lo de presidente. Isso aí é bastante um indicativo importante. Tá? Não precisa ser de direita bolsonarista para achar isso um absurdo, tá? Não precisa mesmo. Então a CNN lá faz um trabalho pró-democratas. A CNN articulou isso, o que leva a gente a ter guardar uma certa suspeita se não há uma sabotagem de dentro do próprio Partido Democrata contra o Biden também. Tá? Então os Clinton se movimentam aí para isso justamente. Quinto, então, fontes do governo Biden revelam que os Estados Unidos não têm controle das armas que vão para a Ucrânia. Quinto ponto. As fontes admitem que muitas armas podem estar indo parar nas mãos de grupos paramilitares ucranianos. Leia-se aqui, Batalhão de Azov, setores do Pravi Sector e assim por diante. Mas, sobretudo, o Batalhão de Azov. O Batalhão de Azov, repito, pela enésima vez, o Batalhão de Azov é um grupo paramilitar neonazista. Que se repita isso com todas as letras para que as pessoas entendam para onde estão indo as armas norte-americanas. Diga-se de passagem, ontem eu coloquei no canal do Telegram, o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo, eu coloquei uma reportagem de um jornal de Israel com uma foto desses grupos aí do Batalhão de Azov, que é um grupo neonazista. Não estou dizendo que eles assim, que eles têm uma ideologia que se assemelha, não, eles usam símbolos nazistas, eles usam uma fraseologia nazista, eles impunham cartazes com fotos de personagens históricos que colaboraram com o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. Esses caras são neonazi, tá? Isso que é importante. Armas, uma foto com armas de fabricação israelense na mão de grupos neonazistas ucranianos. Isso gera um problema dentro de Israel, logicamente, por todo o simbolismo. Tanto é que eu botei isso no Telegram ontem e falei. Essa reportagem tem 2 toneladas de simbolismo. Por quê? Porque isso é uma coisa contraditória em termos de discussão, em termos de lógica. A gente sabe muito bem que existem empresários judeus financiando o Zelensky, que é um cara que dá suporte a essas forças aí que são neonazistas, e financiando essas forças neonazistas. Mas vai explicar isso para o povo judeu. A gente não pode confundir o empresariado sionista, políticos sionistas,
do povo judeu. Não dá para confundir uma coisa na outra, porque senão daqui a pouco tu está reproduzindo o neonazismo também. Então, como se explica isso para o povo judeu, que o seu armas de fabricação israelense estão na mão de grupos neonazistas, abertamente neonazistas, tá? Isso aqui é importante deixar claro. Sexto e último ponto, já que a gente está falando de Israel, o governo de Israel decidiu enviar coletes à prova de balas, capacetes e medicamentos para a Ucrânia. Não está enviando armamento. Até porque o armamento vai cair na mão do batalhão de Azov. Isso vai gerar uma ampla propaganda contra o próprio governo. Até porque assim, ó, Israel toma alguns cuidados para não apoiar abertamente a Ucrânia. Primeiro porque isso seria colocar o Estado de Israel ao lado de um país que está tendo como suporte forças neonazistas. Isso seria um imbróglio diplomático. Não é um imbróglio diplomático, seria um arranhão forte na imagem e um contrassenso muito grande. O empresariado de Israel, né, o empresariado judeu, tem pessoas que estão financiando esses grupos. É vergonhoso isso, do setor de energia, até já comentei com vocês aqui no canal, e dentre outros setores. Agora, o Estado de Israel se manifestar favoravelmente já é outra questão. Tanto é que as falas do Zelensky no parlamento de Israel não soaram muito bem quando ele tentou comparar a situação da Ucrânia com o Holocausto. Ele foi bem criticado por causa dessas comparações que ele fez, até porque as forças neonazistas dão suporte para ele, então ele não tem muita moral para falar disso, muito embora o Zelensky se apresente como autoridade moral porque ele é judeu. E outro ponto que Israel tem boas relações com a Rússia, ótimas relações com a Rússia, então toma todo o cuidado para dar os seus passos. Mas comentei com vocês, inclusive na análise do final de semana, sobre forças transnacionais, aí, grupos ligados ao atlanticismo, pressionando Israel por uma tomada de decisão mais aberta, por se posicionar mais favoravelmente às operações da OTAN na Ucrânia. São operações da OTAN, vamos parar de bobagem, vamos parar de ficar escondendo. Na verdade é um atrito entre Rússia e OTAN que está acontecendo dentro da Ucrânia. Isso não tem nada de Rússia contra a Ucrânia. É a Rússia contra a OTAN dentro da Ucrânia, tendo o Zelensky como um fantoche. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aí embaixo. Agradeço a todos que apoiam esse trabalho independente e mantêm ele funcionando. Sem o apoio financeiro de vocês não teria esse trabalho. Quer apoiar, pode apoiar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão, com o valor que tu quiser. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. É apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta, ou tu pode contribuir pelo Pix também com qualquer valor. A chave Pix é uma chave de e-mail, tá na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Vou parando por aqui e tchau para vocês.